Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Como vocês sabem, meu canal não tem nada a ver com política, eu nem gosto de tocar nesse assunto, é sobre religião. Mas como, infelizmente, a religião aqui no Brasil, de alguma forma, está ligada à política, e os filhos da Zagoreira, aqueles caras que dizem que são brasileiros, mas na verdade eles estão apostando no seu partido político. É um brasileiro, mas que na verdade é um torcedor de um partido político e quer que o Brasil se lasque. Muitos brasileiros torceram para que o Donald Trump de alguma forma ferrasse o Brasil por inteiro, mas só porque não é do partido dele. Ele não estava pensando no Brasil, ele estava pensando no seu próprio interesse, no seu próprio bolso. Mas está aí a grande notícia: o Trump reverteu. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, na verdade, o Trump é um grande picareta. E o Trump, toda essa jogatina dele é para o seu próprio interesse. Não tem nada a ver com política, nada a ver com Bolsonaro, nada a ver com Lula, nada a ver. O Donald Trump joga o seu próprio interesse. Mas uma coisa vocês têm que saber: tudo que o Trump faz é venha a nós e vosso reino nada. Ele joga para isso. E para isso, eu já disse várias vezes aqui no canal, ele criou um jeito de apertar os países para que os países fossem até ele, para que ele resolvesse um problema que ele mesmo criou. Eu já disse isso aqui, eu sou até chato com isso. O mundo estava sossegado, todo mundo ganhando seu dinheiro ou perdendo, mas estava lá. Mas o Trump, não satisfeito, ele quis arrumar, de alguma forma, uma intriga e uma confusão. Mas essa intriga e essa confusão é para que ele saia como herói. Essa é a tática. Então o que ele fez? Ele usou o Zelensky para criar uma guerra. Depois, agora ele está apertando o Zelensky para que a guerra pare. Ou seja, mas foi ele que causou a confusão. E agora ele vem com a história como libertador de uma coisa que ele criou. As taxações foram as mesma coisa. Taxaram a China em 240%. A China não deu bola. Deixou para lá. Aí eles abaixaram e não para de se abaixar para a China. Mas o Brasil ainda estava com 40%. Agora, os agoureiros, os filhos das agoureiras, aqueles que não são brasileiros, que são torcedores partidários, então para eles estava ruim. Mas agora o Donald Trump foi lá e tirou. E você daqui a pouco ele vai dizer que negociou. E vai querer um prêmio por isso. Ele vai querer um prêmio porque ele é o maior negociador do planeta. Só que o problema foi ele mesmo que criou. E muitos vão bater palma. Agora vamos aqui a notícia aqui. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Vamos ver. Donald Trump emitiu ordem executiva hoje removendo as tarifas de 40% impostas em alguns produtos. Estão na lista carne, frutas, nozes, produtos de cacau, café, chá, especiarias, vegetais e também inclui fertilizantes, além de minerais, combustíveis, fósseis. Bom, você já viu aí, é praticamente tudo, né?
é praticamente tudo. Ou seja, a tática dele era meter uma taxa. Quando ele meteu a taxa, as coisas ficaram difíceis para o povo americano. E o povo americano viu a inflação bater na porta. O café estava caro, a carne estava caríssima. E, e você sabe que a extrema-direita ela tem isso. Eles acreditam que um país, para ele melhorar como país, ele tem que passar por algum tipo de miséria. E depois eles veem como o cara que tirou o país da miséria. Mas a miséria que eles mesmos fizeram, o Donald Trump, foi ele. E com isso, ele se ferrou. Com isso, quem ficou mais rico, quem está exportando mais, é o Brasil. Ou seja, para o brasileiro, foi a melhor coisa que o Donald Trump fez. Por quê? Quando o Donald Trump taxou a carne, o café, nozes, essas coisas, castanha do Pará, enfim, tudo que ele taxou, 40%, entendeu? Ele taxou. Aí, ou seja, o cara que vendia café, que vendia carne para os Estados Unidos, ele continuou vendendo. A venda não foi cortada, mas ela ficou mais cara para o camarada que compra a carne lá nos Estados Unidos. E ele repassou aquilo, logicamente, para os consumidor final. Aí ela ficou mais cara, os 40%. E muita gente parou de comprar carne do mesmo tanto que comprava. A inflação subiu do café, de tudo. Teve empresa de café como a Starbucks que quebrou. Quebrou. A Starbucks só não quebrou 100% por causa da China. Porque a China é onde tem mais Starbucks no planeta. Então, eles acabaram sendo sustentados pela China. E aí, o Brasil, muita gente parou de exportar carne para os Estados Unidos, castanha do Pará, enfim, parou. Só que o presidente brasileiro, que não é bobo nem nada, jogou as nossas carnes para outros lugares que não consumiam a nossa carne, que não consumiam o nosso café, a nossa castanha do Pará, a castanha de caju, enfim. E aí expandiu a carne brasileira. Agora eles acabaram com a taxa e volta ao normal. Só que para o Brasil, o mercado brasileiro cresceu 30, 40% a mais. Foi bom ou não para o Brasil? Agora, para os Estados Unidos, eu não sei. Porque o Trump está às voltas lá, às voltas que quer ser com o povo americano batendo pesado em cima dele. Pode ser que ele deu um tiro no pé. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eles criou o monstro e agora vão ter que lidar com esse monstro. Porque nós estamos vendendo mais carne do que vendia antes. Nós estamos vendendo mais café do que vendia antes. É lógico. É lógico que eu sei que eu não sou idiota. Se o Brasil está vendendo muita carne, acaba encarecendo para nós aqui. Porque é lógico que o malandro do produtor de carne, ele não vai dar prioridade para vender a carne no Brasil. É lógico que o produtor de café, o malandro do produtor de café, ele não vai dar prioridade ao café para vender internamente. Ele vai subir o preço para que se compre menos aqui dentro, para que sobe para ele exportar. Aí vem aqueles papos, o governo fulano aumentou o preço da carne, o governo ciclano aumentou. Mas também não vamos ser radical como aquela besta quadrada que saiu do governo que disse que carne era artigo de luxo. Eu sou Jorge Luiz
Este é o podcast que nunca funcionou e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e também um pouco da música cristã, que para mim não é louvor. Louvor é aquilo que você faz e canta para Deus e não ganha aplausos, nem caroçãozinho, nem abraços. Deixa que Deus te pague. Aí ninguém quer, né? Aí ninguém quer. Fui. Eu sei que esse vídeo pode desagradar alguém, porque não é o tema do canal normalmente, mas eu fiz um esforço gigantesco para não falar de política. Seja brasileiro, independente do partido político, se é teu, se você gosta, se você não gosta, seja brasileiro. Quando a seleção brasileira entra em campo, aí tem 3, 4 jogadores que não é do seu time, aí você vai querer que o cara chuta para fora, que o cara não faça gol? Se você estiver querendo, quem está se ferrando é você mesmo.